Boa noite, já está no ar o TV Com Debate desta terça-feira, dia 15 de setembro. Setembro já pelo meio do mês, daqui a pouco já é fim de ano, já passou muito rápido esse ano, tomara que passe mais rápido ainda, porque ninguém vai querer lembrar esse ano realmente. Mas vamos tocando, o TV Com Debate, como eu falei, está entrando no ar. Na próxima hora nós vamos falar de cultura, nós vamos falar do Museu de Arte Sacra de Santos, um dos museus mais importantes do país em termos de acervo desse tipo de arte. Nós vamos falar um pouco, porque o tempo, a 1 hora do nosso programa vai ser pouco, para falar da riqueza desse museu e também da programação que o museu apresenta durante o ano, como, por exemplo, a semana a Primavera dos Museus, que vai acontecer de 22 a 29 deste mês, e o Museu de Arte Sacra também vai participar. É uma exposição, é uma iniciativa que acontece em todos os museus do Brasil. Para falar sobre isso, sobre muito mais, sobre a história do Museu de Arte Sacra, eu recebo hoje aqui a Bárbara Rigas. Boa noite, Bárbara. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a vossa presença. E também a coordenadora do MARS, o Museu de Arte Sacra de Santos. Ela tem um sobrenome igual o da minha mulher. É Márcia Bela Alvarez Egas. Boa noite. A minha mulher é Maria Bela. Então mesmo. Vocês devem ter alguma... Pode ser, né? A beleza está entre as características de ambas. Boa noite, obrigado por ter... Boa noite, eu que agradeço. O Museu convite. de Arte Sacra agradece também essa oportunidade que vocês estão dando para a gente divulgar mais uma vez o museu, que nós precisamos disso. E a cultura precisa disso também. Então, na próxima hora, nós vamos falar muito do Museu de Arte Sacra. Bárbara, Primavera dos Museus, eu queria que você explicasse para o telespectador quando começa, o porquê dessa iniciativa e por que o Museu de Arte Sacra faz parte desse movimento. Então, a Primavera de Museus, ela vai ocorrer entre os dias 22 a 27 de setembro. E como foi comentado, acontece em todos os museus do Brasil, é uma iniciativa promovida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E todos os anos são temas diferentes, sendo o tema desse ano Memórias Indígenas. Então, entre esses dias, vamos ter apresentações da tribo, da aldeia Paranapuã, que é daqui de São Vicente. São apresentações de danças, cânticos, oficina de filtro dos sonhos com o artesão Rafael. Também vamos ter ações educativas, tanto para crianças e adolescentes, com o intuito de valorizar a figura do indígena, do nativo do Brasil. O dono da terra, o verdadeiro dono da terra. Exatamente. Sim, sim. Além dessa aldeia, ou alguma outra aldeia vai participar? Então, não participar diretamente, mas indiretamente. Com fotos, por exemplo, com vídeos, vão ter exibições de documentários, de vídeos, em torno de várias tribos, principalmente Tapajós e Mucumbirá, que é do Amazonas. E o museu vai disponibilizar peças, arco, flecha, utensílios? Então, muito bem lembrado, né? Durante a semana inteira vai ter a venda de artesanatos indígenas, feitos justamente por esses indígenas da aldeia Paranapuã. Vão estar expostos, bem como a venda. Então, é uma forma também deles angariarem um dinheiro para... Com certeza. Existe algum território dessa aldeia aqui em São Vicente, então, demarcado ou não? Essa aldeia, ela está localizada na Praia das Vacas, que é no bairro Parque da Prainha, em São Vicente. Então, para quem tiver interesse, você pega a Ponte Pêncio e tem a Avenida Beira-Mar, que é a Avenida Saturnino de Brito, onde tem a reserva ambiental do Parque Xixová. O que acontece? Esse parque, ele tem um acesso privado, justamente por ser um parque ambiental. Tanto é que tem vários dilemas devido à ocupação dessa aldeia nessa região. Mas é lá que eles residem. E o que acontece? Para ter uma fonte de renda, todos os dias, esses índios saem de lá para vender seus artesanatos no centro de São Vicente. Qual o horário que vai acontecer a mostra? Então, o museu em si, ele funciona de terça a domingo, das 10 às 17. Durante essa semana inteira, são atividades com horários diferentes. Então, para quem tem o interesse de ver os horários, de acompanhar os horários das atividades correspondentes aos dias, vai ser divulgado, já foi no Facebook do museu.
que é MASS-Museu de Arte Sacra de Santos. Então tem lá toda a programação e também vai aparecer aqui na TV. Então são várias atividades com horários diversos, só que está dentro desse horário de funcionamento, que é de terça a domingo. E grandes grupos, é interessante que a pessoa agende direitinho, para a gente se programar, né? Para o pessoal ficar confortável na hora que chegar, porque o museu não é tão grande, né? Mas a gente recebe, nessa época da Semana do Museu, a gente recebe muita gente. Ou seja, escolas, até grupo de amigos, sim, pouco maior. E muita gente de fora também, de São Paulo, muito turista. Quando vem o pessoal de turistas, vem o ônibus inteiro, entendeu? É bastante gente. Mas se o pessoal agendar, fica mais confortável. Essa exposição ela vai acontecer dentro do museu ou vai ser aberto algum espaço anexo ali na parte externa para acomodar essa... Então, o museu ele tem salas para exposições temporárias. Então, uma dessas salas vai ser utilizada, vai ser centralizada para a realização dessas atividades, dessas ações educativas, da exibição desses documentários, vídeos, para a venda dos artesanatos. Em especial, as apresentações da Aldeia Paranapuã vai ser realizada na área aberta do museu, justamente por ser por volta de 22 índios que vão se apresentar, então tem que ser numa área relativamente grande e de preferência aberta. Só que vai ser tudo ali no museu. Por que esse ano o tema foi a cultura indígena? Então, na verdade, se a gente for observar na mídia, e até recentemente teve uma manifestação, principalmente da tribo Tapajós, localizada no Mato Grosso do Sul, devido à demarcação de terras. E esse dilema ele está muito presente em várias aldeias do Brasil. Então, como uma forma, o IBRAM, por si... Eu acho que é uma preocupação, né? Uma forma de preocupação, exatamente. E da valorização da cultura indígena, porque a gente, como eu sou educadora, aí você tem um contato direto com os alunos, né, que vão visitar o museu. E daí, quando você aborda o tema indígenas, o que eles falam? Ah, não, porque vieram os portugueses, ensinaram eles a ler, escrever, a rezar. Aí, quer dizer, o índio não sabia de nada? Pelo contrário, o índio tem a sua cultura, ele tem a sua língua, ele tem a sua religião, seus costumes. Então, acho que isso é uma forma de relembrar e dar significado para aquele indígena. E o indígena, ele não é um povo inteiro, né? Temos a Alemanha, temos os Estados Unidos. Não, dentro do Brasil são várias tribos com os costumes bem variados. Então, é exatamente chamar a atenção para isso. Porque quando o europeu chegou... o índio não tinha um conceito de nação, de estado como nós tínhamos e temos até hoje. Então, como você falou, eram várias, o território era demarcado pelas aldeias, até algumas nações indígenas, mas não com fronteira delineada como a gente tem hoje. Então, quando o português chegou aqui, abraçou todo mundo e todo mundo virou índio. Sim. O que eu ia falar assim, o museu, ele já tem esse papel, né? Valorizar aquilo que já está esquecido, que não tem valor. Então, eu acho que o IBRAM, ele teve essa preocupação, né? Todos os anos, ele faz são novos temas, né? Eu acho que a preocupação do IBRAM é essa, é que o museu valorize aquilo que já não tem valor ou que já está esquecido. No caso, os índios, né, com essa problemática toda, no nosso país, principalmente, né, com as terras demarcadas, guerra, ainda existe guerra, né, que o branco guerreia com o índio ainda hoje. Ainda não se tem uma real noção de que eles é que são os donos da terra, nós é que chegamos depois e intrusos. Essa noção de civilização, para nós, em relação aos índios, né, ensinou a ler, a escrever, a rezar, a religião, foi um choque muito grande, houve um choque cultural muito grande. Porém, é importante que a cultura indígena seja preservada até por uma questão de identidade dessas pessoas, porque a assimilação parece que ainda não aconteceu. Eu acho que o índio ele está naquele meio termo, ele não sabe se ele continua preservando as tradições ou se ele realmente abraça o modo ocidental civilizado, digamos assim, entre aspas, de viver, com calçado, com calça jeans, com telefone celular, essas coisas, ou se ele continua na identidade original dele. Então, assim, o Brasil por si só, ele é um país híbrido, né? Então é muito complicado a gente falar assim, não, vamos buscar a cultura mãe.
Imagina, o Brasil recebeu vários imigrantes, russos, japoneses, italianos. Então, assim, eles vão trazer a sua bagagem cultural do seu país de origem e quando chegar aqui, eles não vão se manter com as suas práticas culturais originais. Então, você vai acabar se adaptando aos costumes daquele país, à alimentação, ao clima. Aí, quando a gente se refere ao indígena, realmente é um dilema muito grande, porque, não, porque nós estamos mais evoluídos, mas assim, para ele não. Ele tem a sua concepção de vida, a sua concepção, sua visão de mundo. Então, quando, voltando, né, a parte dos portugueses, viram aqueles índios, a gente vê as cartas que eles mandavam para a coroa descrevendo, era um absurdo, né? As pessoas sem roupa, como assim? E isso foi foi construído no nosso imaginário até hoje, que o índio, ele é uma figura marginalizada, alheia ao mundo. Até de certo ponto inferior, né? Inferior. Ao europeu. Exatamente. Só que, na verdade, eles viviam aqui e, assim, para que eles iam usar roupa? Em harmonia com a natureza, né? A cultura deles... A cultura deles é a própria natureza. A religião. No documentário fala que eles veem o Deus nas flores, nas árvores, nos animais, no rio, no mar. Na natureza. Na vida, né? Na vida. Então, eles respeitam aquilo. Porque aquilo é o sagrado deles. Deus deles está ali. Então, assim, a gente tem que compreender primeiro, porque realmente é uma coisa involuntária, né? A gente acaba tendo um certo preconceito, porque tudo aquilo que é diferente causa estranheza. Só que assim, a gente tem que procurar entender isso. E não por que ele é assim, vamos dar um motivo. Se a gente for querer dar motivo, a gente vai à busca da quimera, né? A busca das origens, você não vai terminar nunca. Então, assim, cada um tem a sua cultura, é muito difícil você falar, não, a cultura original, cultura mãe. Sempre as pessoas vão ter as suas culturas híbridas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, enfim. Então, é muito difícil se manter na cultura original, primária. E os índios têm uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu adoro, que é tomar banho. Os índios tomavam muito banho, pouca roupa. O Brasil é um país tropical, quente, exatamente. Não tinha por que usar tanta roupa e tomavam bastante banho. Eu gosto principalmente dessa parte, tomar banho. Fecha, vai ter alguma abertura, alguma solenidade de abertura, vai ter alguma solenidade de encerramento? Como é que vai funcionar essa programação? Então, em especial de encerramento. Porque no domingo, na verdade, nós temos missas todos os domingos, às 11h30. E no domingo do dia 27, que é o último dia da Primavera de Museus, vai ter essa apresentação da tribo Paranapuã. Então a tribo vai encerrar Vai encerrar a primavera, exatamente. E com roupas típicas? Sim, roupas típicas, cânticos, com as pinturas corporais. Comida indígena vai ter? Então, comida indígena não. Na verdade, assim, não vai ter comida lá no museu. Não pode entrar com comida? Não pode. Por ser um espaço museológico, nem com copo de água, o certo é não acontecer isso. Também não tem lanchonete lá, então se tivesse até poderia ter alguma coisa típica. Mas por enquanto não temos. Mas a gente vai abordar isso durante as palestras, durante as ações. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque a gente na sequência vai falar da história do museu, como funciona o museu, e em nenhum museu pode entrar com comida e com bebida. Sim. Né? Até para não comprometer, de repente, o espaço museológico, o acervo. Infelizmente, as pessoas também não vai fazer mal nenhum, comam antes ou depois, né? E acompanhem a programação do museu. Algo mais que vocês gostariam de deixar aqui para o telespectador a respeito da programação da Primavera dos Museus? Então, a Primavera dos Museus vai ser basicamente isso, né? Vai ter as oficinas, ações educativas, palestras. A gente só pede, por exemplo, a escola ou grupos de turismo tem interesse em ir. Aí a gente pede para estar avisando, agendando antes, até para a gente se programar lá no museu. O telefone por favor. 3219 1111. 13 3219 1111. Até o final do programa a gente repete o telefone. Tá legal. Para quem quiser maiores informações, inclusive para agendar as visitas. Uhum. Museu de Arte Sacra de Santos. Podemos agora falar dessa joia, Bárbara, Márcia? Quando surge o museu, surge primeiro uma igreja, depois o museu.
Contem essa história para o nosso telespectador, que muita gente, apesar de morar aqui, não conhece a história e muito menos o museu. Sabe que ali funciona o museu dos mais ricos em matéria de acervo do Brasil e, quem sabe, do mundo. Ali tem arte barroca, basicamente é barroco. Barroco, na verdade, português. O acervo do museu constitui de esculturas, quadros, indumentárias, objetos litúrgicos de vários materiais. E a baliza temporal é entre o século XVI ao XXI. E, em especial, nós temos algumas imagens bem importantes, né? Temos a Nossa Senhora da Conceição, que é considerada como a primeira escultura sacra a ser esculpida no Brasil. Até então as imagens vinham de Portugal, Espanha, Itália, e esta foi a primeira a ser feita no nosso território, por volta de 1560, por João Gonçalo Fernandes. Então ela é a primeira brasileira escultura. E está lá no acervo do museu. E está lá, está exposta. E também a Santa Catarina de Alexandria, que é especial principalmente para a história da Vila de Santos, que é uma história bem famosa, né? Por volta de 1592, a vila recebe uma invasão de corsários ingleses, comandados por Thomas Cavendish. Então eles detonam a vila, quebram as casas, eram protestantes, então quebram a igreja de Santa Catarina, que ficava no outeiro, e lançam a imagem ao mar. Daí passam 72 anos e tem relatos de quando os escravos estavam pescando no mar, a imagem ressurgiu. Então esse fenômeno, esse surgimento foi considerado como um milagre pela população. E hoje ela está lá exposta. Também faz parte do acervo. Vamos voltar agora. Vamos voltar para a história. Quando começa o primeiro núcleo ali no morro, fica no Morro do São Bento, na subida do Morro do São Bento, não é isso? É feita a igreja. Conta como é que foi essa história. A Vila de Santos habitada, começando a se desenvolver, os monges beneditinos, não é isso? Isso. Então, antes de ser Morro do São Bento, era Morro do Desterro, porque a primeira construção daquela região foi a igreja de Nossa Senhora do Desterro, construída pelo mestre Ferreiro Bartolomeu. Ele veio na jornada de Martim Afonso de Souza por volta de 1530, 32, e ele é considerado como um dos primeiros a desenvolver a atividade da metalurgia no Brasil. Então ele também foi bem importante para a nossa história. Construiu essa igreja e com o passar dos anos começaram a vir as ordens religiosas para o Brasil. Falando de santos, a primeira a vir, como todo o Brasil, foram a dos jesuítas. Depois os carmelitas, os franciscanos, que estão lá no Valongo, e por último os beneditinos, que vieram em 1650. Essa família de portugueses doou à igreja de Nossa Senhora do Desterro. A família do mestre... Do mestre Ferreiro, do mestre Bartolomeu. Doou à igreja e partes do terreno do entorno para esses monges beneditinos, com algumas condições. Sendo que quando os membros da família viessem a falecer, todos deveriam ser sepultados na igreja e todos os meses deveria de ter uma missa em agradecimento a essa família. E assim foi feito. Então, em 1650, foi doado à igreja para os monges beneditinos. E a partir de então começou a construção do Mosteiro de São Bento. Anexo à igreja. Anexo à igreja. A gente tem algumas imagens aí do acervo, Walter. Daqui a pouco a gente vai rodar algumas imagens. Feita a igreja, feito o mosteiro. Existem algumas lendas, ou você quer continuar a sua sequência antes que eu faça a pergunta? Não, pode perguntar. Existem várias... nós estamos... Então, aí é a igreja, a capela de Nossa Senhora do Desterro. Em uma das missas... O altar é original. Isso, o altar é original. Na verdade, assim, as pessoas perguntam, não, mas isso é original? Sempre tende a ter modificações, né? A gente mora na nossa casa, faz um tempo, a gente sempre vai alterar. A mesma coisa aqui. No caso desse retábulo, que a gente chama de altar, ele só veio para a igreja em 1905. Então não tinha retábulo. Aí você imagina, uma igreja bem antiga, desde 1630, então ela não tinha retábulo. Esse retábulo veio em 1905. E antes existia um outro altar. Não era ele, nessa configuração que a gente está vendo aí na foto. Possivelmente sim, só que não se tem relatos concretos. Nem documentos que mostram... Não temos, não. Então aqui temos o Frei Rosântimo,
Normalmente ele vai celebrar todos os domingos às 11h30. Então sempre tem batizados, bênção de bodas. Aí quando puderem ir na missa, fica o convite. Essa estrutura, ela é qual foi a última intervenção feita na capela? Por volta de 1725. Então o que a gente está vendo aí... As características atuais, tanto da igreja quanto do mosteiro, são de 1725. Aqui esse espaço é a sacristia, que também, na verdade, todos os ambientes do mosteiro, sendo o primeiro pavimento, são ambientes expositivos, não é mais mosteiro. E a sacristia era onde o padre se preparava para a missa, fazia suas orações iniciais antes da celebração. Ainda hoje fazem, né? Exatamente. Eles ainda usam esse espaço. Usam esse espaço. Aí a parte externa, aqui a igreja em primeiro, mosteiro. à esquerda foi a primeira construção, Sim. o anexo ali é o próprio mosteiro. O mosteiro. Exatamente. Esse espaço é o claustro. Na parte central ficava um jardim interno. E esse espaço, que é o claustro, ele é tradicional, de mosteiros e conventos. Faz parte da arquitetura. Faz parte da arquitetura românica. E, no caso, esse jardim interno era como se fosse remetia ao paraíso. Né? Porque os monges caminhavam no entorno, no sentido de ficar pensando no juízo final. Eles viviam em clausura justamente porque a vida terrena é uma vida temporária, mundana. Exatamente. Então a vida eterna está nos céus, no paraíso. Então era uma forma filosófica. Inclusive de meditar com o jardim, com o silêncio. Exatamente. É uma vista da parte de cima da igreja vazia, né? Muito bonita a igreja. Então essa é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi aquela que eu mencionei. Tida como a primeira escultura sacra brasileira. Essa é a Santa Catarina. E essa é a Santa Catarina. Essa Santa Catarina, que segundo a lenda... foi lançada ao mar e foi recuperada. Aqui também é uma das salas de exposição temporária, que é a sala dos oratórios, devoções e promessas. O oratório ele é bem representativo da cultura popular brasileira, né? Era muito comum e ainda algumas pessoas mantêm a tradição de ter oratório em casa, com os santos devotos, para fazer suas orações particulares. A gente está chegando perto do final do primeiro bloco, mas eu já quero fazer a primeira pergunta curiosa de jornalista para vocês. Existem realmente os túneis ligando o mosteiro até a Igreja do Valongo? Então, provas concretas nós não temos, né? Teve uma matéria da Tribuna falando sobre um suposto túnel que foi aberto numa marcenaria na Rua São Bento, que dá bem em direção ao museu. Só que daí foi lançada essa matéria, mas não foi a fundo, se eu não me engano foi em 2006 que foi lançada. E ficou essa suposição no ar, né? Será que esse é o túnel que falam, que liga até o mosteiro? Só que assim, tem essa lenda, né? Acabou virando uma lenda urbana, que esse túnel sai do mosteiro e liga o Valongo, mas também pode ligar o Morro da Nova Sintra. Aí então podem ser também túneis de águas, né? Dizem que... Fluviais. Fluviais. Mas do tamanho de uma pessoa é meio difícil, né? Porque a altura, né? A altura. E a gente tem, assim, uma impressão que pode ser que tenha alguma coisa de verdade nisso daí. Inclusive, foi dito, inclusive, na reportagem, na época, que o túnel servia também para os escravos que vinham para Santos na época da abolição, que já estavam libertos ou fugindo, porque Santos foi a primeira cidade a abolir a escravatura. Eles teriam vindo para cá e ficariam escondidos ali para evitar serem achados. É outra lenda. Sim, outra lenda. Na verdade, os túneis, eles também nessa forma, mas isso é bem posterior. Inicialmente era como se fosse uma rota de fuga. Quando se tinham invasões, aí as pessoas abriam as portas das igrejas, assim como teve a dos holandeses, quando a população subiu até o Monte Serra e se refugiou, bem como os túneis, era uma rota de fuga também. Porque nessa época, quando existia esse tipo de ação violenta comum, ou de uma tragédia, as pessoas iam para os lugares religiosos até para buscar Deus. Exatamente. Com essa questão de o mundo vai acabar, ou se acabar aqui, eu preciso estar de bem com... Sim, tanto é que ano passado completou 414 anos 400 anos do milagre de Nossa Senhora do Monte Serra, esse ano 401, que foi exatamente esse o consenso, né?
teve essa invasão dos corsários holandeses, a população desesperada sobe para o Monte Serrat. E daí, ao mesmo tempo, os holandeses tentam atacar essa população. Só que antes que eles atingissem o santuário, teve um desbancamento de terra. Todos morreram. Então, atribuíram esse fenômeno como um milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat. Ela passou a ter grande devoção. Aliás, temos uma imagem dela lá. Tem Nossa Senhora do Monte Serrat? Tem. Temos. E a padroeira de Santos. Que é a né? padroeira. Sim. O museu tem alguma história parecida com essa do Monte Serrat? Então, De alguma luta que as pessoas tenham ido para lá e tenha havido alguma... sim. No caso, Você vai dizer depois do nosso break, porque já chegou a hora do, Tá bom. do nosso intervalo. Por favor, Walter, pode soltar o TV Com um Debate, volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Convido a todos a assistir o programa Cidadania e Meio Ambiente, um programa focado no desenvolvimento sustentável. Um programa que tem cultura, meio ambiente, negócios, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30. Um abraço a todos, até lá! A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Quero convidar você a participar conosco do programa Viver e Condomínio, que vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã e também tem suas reprises às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
Já estamos de volta com o TV Com Debate dessa terça-feira, que hoje fala sobre o Museu de Arte Sacra de Santos, o MARS. Eu recebo aqui hoje a educadora Bárbara Rigas e a coordenadora do Museu de Arte Sacra de Santos, Márcia Bela Alvarez Egas. Egas. Tá vendo? Decorei o seu nome. Que é a coordenadora do museu, como eu falei. Antes de a gente entrar no break, eu tinha perguntado para você a respeito das curiosidades, das lendas do museu. O que você pode dizer a respeito? A gente já falou dos túneis, tem alguma outra passagem secreta? Então, o que acontece? Algumas pessoas que passaram pelo museu relatam que já viram vultos, fantasmas, o que eu não duvido, porque lá realmente é um lugar muito antigo e tiveram vários sepultamentos na igreja, né? Como nós mencionamos, da família de portugueses que construiu a igreja, de alguns monges que residiram lá no mosteiro e foram sepultados na igreja. Então, não duvido dessas visões. Em especial, temos o Frei Gaspar da Madre de Deus, que foi um monge beneditino que residiu lá e também foi um célebre pesquisador sobre a história do Brasil colonial. Então, muitas coisas que sabemos sobre a nossa história é graças às pesquisas do Frei Gaspar. Ele residiu lá no mosteiro e foi sepultado lá na igreja. Então, grandes possibilidades dele continuar lá. Sim, continua ajudando as pessoas que trabalham com pesquisa. Fora isso, algum outro fantasma ilustre? Não. Se eles estão por lá, a gente não sabe o nome de ninguém, não. Mas a sensação é que a gente está sendo observado o tempo todo. É verdade. Ali, fora os monges e os nobres, não podia ser sepultado mais ninguém. Então, por exemplo, o escravo que morresse era sepultado fora do museu. Fora do mosteiro, perdão. Então, assim, lá não tem relatos de que teve a presença de escravos. Não estou falando que não, mas não tem relatos. Se teve, não tem relatos. Até porque uma das características da regra de São Bento é ser autossustentável. Como os monges viviam reclusos, eles eram obrigados a serem autossustentáveis. Eles não podiam ir, por exemplo, trabalhar externo para conseguir dinheiro para comprar seu alimento. Eles próprios plantavam, eles próprios construíam, eram sua própria mão de obra. Então, não teve esse contato com o escravo. Aí você fala de escravo, o que acontece? Eles não eram sepultados na igreja. Quem que era sepultado na igreja, né? Era a elite e os sacerdotes. Aqueles que eram protestantes, que seguiam outras religiões, e os escravos eram sepultados, não tinham cemitério, né, porque o cemitério em Santos, falando de Santos, né, é uma coisa muito recente, final do século XIX, temos o Paquetá, então imagine quantas pessoas morreram e aonde essas pessoas foram sepultadas, né? Então por isso que a gente vê principalmente obras no centro histórico encontroçadas devido a isso. Às vezes as pessoas não tinham realmente onde sepultar, sepultavam no fundo das casas, no quintal, ou em um terreno baldio, mas não tinha um local específico. Na igreja eram os sacerdotes e a elite. E a elite. Você está fazendo um trabalho, você é estudante de história, está fazendo um trabalho sobre uma das funções que o museu teve agora, no século XX, que foi abrigar estrangeiros. Explica pra gente como é que funciona essa pesquisa e por que você está fazendo essa pesquisa. Então, entre os anos de 1958 a 68, lá no antigo mosteiro funcionou o Instituto São Vladimir. Nessa época não era mais mosteiro, é importante enfatizar isso. Foi mosteiro até a década de 40, devido à Segunda Guerra Mundial. Porque a maioria dos monges eram alemães, então eles foram meio que expulsos de lá do mosteiro, e lá o prédio passou a não ter mais função. Era propriedade da Ordem de São Bento, mas não tinha mais função. Com o passar dos anos, começaram a vir vários imigrantes, e dentre essas levas, temos a leva imigratória russa. Temos 3 levas imigratórias russas. A última foi na década de 50. Aí você fala, mas por que veio tanto russo para cá? O que acontece? Não são russos da Rússia, são russos chineses. Se a gente for contextualizar rapidamente, na Rússia teve a Revolução Bolchevique de 17. Devido a isso, muitos russos imigraram e foram para a China, que é a fronteira. Em especial na região da Manchúria, do ladinho da Rússia.
se fixaram na Manchúria. E também devido à construção da ferrovia transiberiana, que pega toda aquela região. Então levou mão de obra para a China também. Esses russos formaram uma comunidade russa na China, na cidade de Harbin. Só que na China teve a Revolução Comunista, na década de 49, e lá foram eles de novo embora. E daí teve aquele lema, né, promovido pelo Mao Tse-tung, a China para os chineses. Então tudo quanto era estrangeiro acabou sendo convidado a se retirar. A se retirar, exatamente. Aí então esses russos, muitos foram para os Estados Unidos, Austrália e Brasil. Dentre esses que se fixaram no Brasil, vieram padres jesuítas, que tinham a sua formação no seminário católico e também no seminário ortodoxo, justamente para atender esses russos em apostolado na China e apostolado na Rússia. Então eles continuaram esse apostolado em atendimento aos russos no Brasil. Eles vieram junto. Vieram juntos com esses russos e fundaram o Instituto São Vladimir e o Santa Olga. Era um feminino e um masculino. O que acontece? Esses institutos eram para o atendimento das comunidades russas, desde criancinhas até atingir a maioridade, porque as famílias tinham que trabalhar, conseguir seu sustento, não tinha como cuidar das crianças. Então os padres, uma forma de ajudar e também de preservar a cultura russa, fundaram esse instituto, que começou em Itu, aqui no Brasil. Só que o espaço lá em Itu estava ficando pequeno, devido à quantidade de alunos. Como as ordens religiosas têm ligação uma com a outra, os jesuítas, sabendo que o mosteiro de São Bento, o antigo mosteiro, já não tinha mais função, entrou em contato com os monges beneditinos para ceder o prédio. E também era conveniente, porque você ia dar uma função para aquele prédio, ele não ia ficar relativamente abandonado. E também era conveniente para os russos, porque era um espaço grande e próximo do porto. Então, conforme as famílias chegavam, deixavam as crianças no instituto e logo partiam para São Paulo, que era onde eles passavam a morar. Então, saiu de Itu em 57 e em 58 foi para Santos. E foi o maior período de funcionamento desse instituto. Lá dentro tinham atividades em prol da preservação da cultura russa. Então eram aulas sobre a história da Rússia, idioma, você tinha que falar o idioma russo lá dentro, história da literatura. É muito interessante, você vai conversar com uns dos ex-alunos, que hoje são senhores. Moram aqui, desculpa te interromper, alguns moram aqui, essa comunidade. A maioria mora em São Paulo, só que alguns moram aqui em Santos. E daí eles falam que não lembram da igreja de Nossa Senhora do Desterro. Eles falam, caramba, é ali do lado? Eles falam, não, eu não lembro. Eu lembro que tinha uma porta, só que a gente não entrava lá. E dentro do mosteiro, eu achei demais isso, eles improvisaram uma capela ortodoxa. Então você percebe que eram padres católicos, eles iam no apostolado, só que a intenção não era converter, a intenção era preservar aquela cultura. Então você fala assim, mas o que tem a ver, né, com o mosteiro? Na verdade tem tudo a ver. O prédio em si, qual que era a função daquele prédio? Durante 10 anos funcionou esse instituto. E o pior de tudo é que não tem documento sobre isso não lá tem no fotos, museu. Não tem documento. Não tem. Quem tem fotos? Os ex-alunos. Então, o que acontece? A partir dessa pesquisa, qual que é a principal fonte de pesquisa? A história oral. Então, eu colhi depoimentos desses ex-alunos e também fotos. Em especial, o Viktor Atamanov, ele doou por volta de 300 fotos, todas digitalizadas, e que retratam exatamente esses momentos. Porque uma coisa é eu estar falando aqui, outra coisa as fotos. É muito interessante. As crianças dançando, na frente você vê o prédio do mosteiro. As roupas, inclusive, que eles usavam lá na Rússia. Também, os trajes típicos. E você fala assim, gente, isso que eu fiquei abismada, né? Falando, não tem nada a ver com a história, né? O que os monges beneditinos têm a ver? Só que, na verdade, foi uma ruptura. Os monges foram obrigados a sair de lá. E as circunstâncias da vida levaram que lá fosse esse Instituto São Vladimir. Só que daí nós entramos na história da fundação do museu. Você fala, tudo bem, né? Funcionou durante 10 anos, mas e depois? Por que saiu de lá? Obviamente, a leve migratória russa foi diminuindo. Uma hora ia ter que diminuir, né? Chegou a 68, quase não tinham alunos lá. Tinham poucos, a maioria já tinha saído.
e já havia se criado a ideia da fundação do museu. Em especial, o idealizador foi o Dom Davi Picão, que faleceu em 2009. E já havia sido iniciados os trâmites para a criação do museu. Os padres jesuítas que ainda residiam lá com algumas das crianças, percebendo que estava uma situação meio desconfortável, porque isso mostra algumas reportagens da Tribuna, também dessa época, que fala, o museu sacro está por sair, só que os russos permanecem lá. Aí ficou uma situação meio complicada, né? Eles, caramba, a gente está atrapalhando aqui, é melhor a gente sair. E também não tinha por que eles continuarem muito tempo lá. Eles foram para São Paulo, junto com o Instituto Santa Olga, que era o feminino, a mesma linha de pensamento. Saíram de lá, do mosteiro, e o prédio ficou então à disposição. Era propriedade da Ordem de São Bento, a Ordem de São Bento doou para a Diocese de Santos e começaram as obras de restauração do prédio para então fundar o museu. Foi uma restauração longuíssima, por volta de 10 anos. Começou em 69, os russos saíram em 68, começou em 69 e ficou até 81. Meu Deus. Aí você imagina, coisas de museu. Ficou um E essa tempão. reforma, ela teve que atender algumas especificações, regras, inclusive em relação à climatização, a questão de umidade, ou isso veio depois? Então, o que acontece? O museu ele é tombado pelos 3 níveis, né? Que temos o CONDEPASA, que é o municipal, o CONDEFAT estadual, o IFAM. O IFAM, que é o de instância federal, foi o primeiro a tombar, em 48. Quando veio essa ideia da fundação do museu, você quer fundar um museu, então foi como você falou, você tem que ter critérios museológicos, claro que hoje em dia não se compara daquela época, mas tinha os critérios, e como é um prédio tombado, você simplesmente, vou pintar aqui de verde, porque eu acho bonito. Tem que ter Por que você vai pintar? Por que você vai fazer aquela intervenção nesse patrimônio? Aí eu acho que essa parede não existia naquela época, mas você acha? Você tem uma fonte, algum documento que fale sobre isso, foto? Não pode ser modificado nada. Exatamente. Tudo tem que ser documentado para se preservar ao máximo a originalidade do prédio. Por isso que é muito difícil a gente fazer algum tipo de intervenção, porque há esse cuidado, né? Uhum. Há esse cuidado. Mesmo na manutenção, existe o cuidado desses 3 poderes, de que a gente esteja fazendo a coisa certa. Né? E é o nosso cuidado também, atualmente. E né? dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. E eu gostaria que a Bárbara falasse também sobre tudo que o nosso museu aqui de Santos já propiciou para a cidade, né? Rapidinho. Por favor, Bárbara, temos tempo, pode falar. Temos tempo. Então, aí terminando essas reformas, em 81 foi inaugurado o museu, pelo Dom Davi. Ele que teve a ideia da formação do acervo. Ele realmente foi atrás de várias peças, de várias igrejas, reuniu, claro que tudo documentado, obviamente, reuniu esse acervo para então expor no prédio do antigo mosteiro. Atualmente a gente tenta manter uma programação cultural ativa. Eu vou pedir, enquanto você continua falando, Walter, tem como rodar de novo aquelas imagens do museu? Por favor? Pode continuar, Bárbara. A gente tenta manter essa programação cultural, porque o museu ele é um lugar de se construir e de se propiciar o conhecimento. Aí eu estava conversando com ela, né, antes da gente chegar. Quando você vai visitar o museu, você tem que sair um pouquinho diferente de lá. Você não pode entrar da mesma forma que você... É uma experiência, exatamente, né? É uma experiência. Que seja com uma crítica, que seja com um elogio, você tem que sair com alguma coisa de lá, um sentimento de lá. Então... Também com as exposições temporárias, porque é o que eu falava, você veio visitar hoje. Eu vou trazer minha família mês que vem, tá a mesma coisa? Então não vou voltar ano que vem também, vai estar a mesma coisa. Então a gente tenta manter esse ciclo e também até uma forma de divulgar as artes da nossa região, que seja de outras regiões. Nós já tivemos a exposição de máscaras africanas, tivemos exposições de fotos de fotógrafos iniciantes, famosos. Estamos com uma exposição itinerante agora dos anjos, que também começou lá, né?
com a foto de vitrais das igrejas da Baixada Santista. Eu acho que o museu em si, ele valoriza aquilo que sabe, está esquecido, né? O que eu estava conversando com a Bárbara antes, né? Assim, ela tem bastante, o vocabulário dela é bastante histórico, né? E tudo mais. Eu falei para ela, bom, Bárbara, simplesmente o museu valoriza aquilo, aquela estátua aqui já está quebrada e aquela imagem que ninguém mais quer. Lá, tudo tem um valor diferenciado. Volta ao valor original e mais ainda, porque está no museu. É isso que a gente tenta passar para a criança pequena, para o adulto, para o idoso, que o museu não é um lugar onde se joga coisa velha. O museu é um lugar que valoriza aquilo que ficou esquecido, ou aquilo que já não tem mais valor. Por que esse santo está sem mão? Aqui, ele é valorizado assim mesmo, sem a mão, quebrou, foi achado em algum lugar, ele tem um valor diferenciado. Porque é isso que, nesse exemplo que você está dando, por exemplo, do santo sem mão, tem uma história do porquê ele está sem aquele membro. É como a gente vê em outras obras mais famosas, por exemplo, a Vênus de Milo, ela está sem os braços, mesmo assim não perdeu o valor. Isso. Porque existe uma história por trás daquela peça que está ali daquele jeito, né? Sim, é essa a intenção. Eu acho que o museu é para isso aí. O que não se pode fazer no museu, dona Bárbara? Que você estava falando no começo, quando a gente falou não pode entrar com comida, não pode entrar com bebida, por quê? Então, eu tenho um costume, principalmente quando vão grupos, né? A gente tem algumas regras. Não é culpa minha nem desse museu, são em todos os museus tem regras. Então, assim, você não pode entrar com um copo de água, mas não é só um copo de água, é só uma bolachinha. Você vai entrar no museu, tem toda uma ambientação. Até o nosso calor humano, se aquela peça estiver exatamente exposta como esse sofá, aquela peça vai absorver aquele calor humano e vai interferir na preservação daquela peça. A mesma coisa o tocar. Você fala, mas é só tocar, tô tocando aqui. Isso é que é o pior. Aí vai passar daqui uns 100, 200 anos. Todo mundo quer mexer. Por causa, até pelo apelo religioso. Isso, principalmente. Todo mundo quer mexer. Dá um beijinho. Vai dar um beijinho, santo, aquela devoção toda. Não pode, né? Porque daqui uns anos, aquela peça vai se deteriorar. Existe um motivo, não é? Existe não um é motivo. Uma coisa que alguém pescou, ela não pode porque não. Não, tem uma explicação. Porque tem toda essa questão da preservação da peça. A mesma coisa a utilização do flash, né? O flash é igual o raio V. A gente fica embaixo do sol, nossa pele se queima. A mesma coisa uma peça. Vem 100, 200 pessoas com flash, aquela policromia que é a tinta vai se deteriorar, a peça vai se deteriorar. Então é sempre pensando na preservação daquele objeto. Porque o flash queima, exatamente. Né? A repetição daquela luz vai queimando e vai interferir na peça. Exatamente. Então sempre pensando na preservação. E o brasileiro, é engraçado que a gente só dá valor a essas regras quando a gente viaja. Quando vai para o exterior, que é igual e mais rígido ainda. Eu tenho uma história que eu estava num museu com uma mochila, e a mochila na parte de trás do corpo. Eu fui chamado a atenção com toda a educação pelo monitor do museu para ter atenção e colocar a mochila na parte da frente. Porque daí você pode virar. Aí ele me explicou o porquê. Foi no Museu Metropolitan de Nova York, ele chegou com toda a educação e explicou o motivo. E a gente que é leigo, a gente que está visitando e a gente que está ali entretido com a obra, você não atenta para isso. E poderia acontecer, por exemplo, o que aconteceu no Museu da China, se não me engano, aquele menino com a... era um refrigerante, uma bebida, né? Ele tropeçou para equilibrar e acabou danificando a obra que suspeita-se que não seja original. No final ele acabou ajudando, né? É coisa de filme. Mas esse é um exemplo para as pessoas, está na internet, passou em todos os canais de televisão, do porquê não se pode entrar. Esse cuidado que a gente tem quando vai muita criança, os professores e tudo, é uma vigilância. O tempo todo a gente tem que estar com cuidado, como se tudo que tivesse ali fosse assim, bibelôs mesmo, que a gente tem que tomar muito cuidado, umidade, a mexer. Mesmo as crianças, às vezes, vê uma peça pequenininha, quer pegar ou correr,
essas coisas não... E é uma questão também que passa pela educação, né? Sim, é uma forma de educar as pessoas, sejam as crianças ou os adultos, de que é olhar com os olhos, admirar com os olhos. Pode filmar, só não pode abrir a luz da filmadora ou do telefone, enfim. Isso, não, filmar tranquilo, tirar foto. Existem essas recomendações, vocês, antes do passeio da visita começar, não, vocês... já é falado. E mesmo assim tem alguém que ainda tenta? Sim, tem. Tem que ter uma paciência. É duro, né? Tem uma cadeira do bispo lá que todo mundo olha para os lados 10 mil vezes para sentar. Quer sentar. E o museu tem as cordas, não tem? Preservando, mas mesmo assim tem pessoas que... Sim, tem. Tem os avisos, favor não tocar nas peças, só que sempre tem os ousados. A cadeira nós fizemos uma fitinha, mas tem gente que senta por cima da fita. Por cima da fita. Essa cadeira do bispo, por exemplo, qual a curiosidade dessa cadeira? A cadeira... É antiga, então, recente, é do século XX? Ela é do século XX, ela é feita de madeira, jacarandá e couro, só que ela era a cátedra que ficava na catedral. Então a cadeira é o trono do bispo. E o último a se sentar nela foi o Dom Davi, que foi idealizador do museu. Então tem a cátedra e um quadro bem grande do Dom Davi. Então é uma espécie de prestar uma homenagem a ele e tal. Só que como a cadeira ela é bem imponente, né, similar a um trono, as pessoas têm aquela vontade de sentar. Incontrolável de sentar. Sim, jovens e adultos. Crianças, jovens, não tem diferenciação. Não tem. Crianças geralmente não conseguem subir nela, né? Mas os jovens e adultos a gente tem que ficar de olho até o último instante. Quanto paga para entrar no Museu de Arte Sacra? Então, a entrada é R$5, sendo que tem aquela coisa básica, né? Estudantes, melhor idade, pagam meia, R$2,50. Isentos, as escolas municipais e guias de turismo. É pouco. É muito pouco. R$5, eu acho que é pouco pelo acervo. Inclusive, a Márcia estava comentando comigo, falando em acervo, a gente está chegando no final do programa. Todo o acervo do museu, ele já está digitalizado, existem fotos de todas as peças que fazem parte do arquivo do museu, inclusive para auxiliar nessa questão de furto, de roubo de peças de arte sacra. Sim, nós temos tudo. Foi um projeto do CISEM, que circulou todos os museus de arte sacra e fez o levantamento das peças, inclusive o nosso estava no meio deles todos. Então, é muito bom isso, porque assim, caso alguma peça seja furtada, tem como condições da gente pôr na Polícia Federal, né, e rastrear essa peça. Porque é um mercado que, infelizmente, Sim, infelizmente, ainda tem muita gente que compra material que é furtado ou roubado de igreja, de museu, seja de onde for, que são valorizadas, porque basicamente a arte barroca e rococó do colonial brasileiro é muito valorizado lá fora, inclusive aqui também, mas lá fora muito mais. Voltando aos preços do museu, a visitação acontece de terça a domingo? De terça a domingo, das 10 até às 17 horas, sendo que a bilheteria fica até às 4h30. E também temos as missas todos os domingos às 11h30. Vocês realizam algum tipo de, por exemplo, se alguém quiser fazer uma festa lá dentro, não pode fazer? Não. Olha, tudo é... Naquele jardim maravilhoso lá, por exemplo, um casamento. Assim, não pode fazer. Então, já teve um casamento, só que assim, a festa do casamento não foi realizada lá. Ali, nesse jardim, olha que beleza. É um jardim bonito. Um café podia ser feito ali, não poderia ou não? Sim, nós temos o pessoal que vai fazer piquenique, mas é assim, é um cuidado de não ser dentro do prédio, né? Pode ser no claustro, né, que é um lugar que pode ser, ali a gente tem até um bebedouro e tudo. No claustro é possível fazer uma coisa assim, né? Dentro das imediações das salas, não, porque o piso é de madeira, né, e as peças não podem pegar umidade nenhuma. Mas o claustro é grande, o museu é grande, o espaço de fora também é grande. Casamentos, o Frei Rosântimo já fez, bodas de prata, bodas de ouro, batizado. É lindo ali. É muito lindo. Só de a primeira vez a pessoa já sai de lá. Ele mesmo fala toda a missa, né? Aqui é um lugar diferente. Aliás, você comentou de eventos. Quando tem inaugurações de exposições, tem os coquetéis. Tem os eventos, né? Tem os comes e bebes, são realizados no claustro. Então aqui fica concentrado naquele ambiente, né? Em novembro,
o museu vai receber, por favor, Bárbara? Então, no final de novembro, o museu vai receber a face de Maria Madalena, a reconstituição, né, de sua face, e vai ficar exposta permanentemente no museu. Então, ou seja, vai fazer parte do acervo do museu. Sim, exatamente, parte do acervo. Então, a face da Maria Madalena, que teve um trabalho muito bacana feito pelo Paulo Miyamoto, pela equipe dele, pelo Fernando Gregório também, que faz parte lá do time do museu. Sim. Moças, Márcia Bela Alvarez Egas, coordenadora do Museu de Arte Sacra de Santos, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e peço que o pessoal dê uma olhadinha naquele prédio branco do lado de lá, assim, aquilo é um museu. Museu, para quem não conhece ainda, é descendo ali pela Avenida Martins Fontes, à sua direita, no Morro do São Bento, aquela edificação branca, tem hoje a placa. Quem quiser ajudar o museu, Márcia, pode procurar quem? Olha, pelo telefone que a Bárbara já deu? Sim, pelo telefone que a Bárbara já deu. Inclusive tem pessoas que ligam querendo doar peças ou fazer algum tipo de doação. Tudo é estudado, mesmo as peças a gente tem que dar uma olhadinha e tudo, mas nós temos o Fernando Gregório, que é formado nisso, né, e ajuda bastante. E fora isso, em parte financeira também pode ajudar, mas aí entre em contato com a gente. Vai lá, conversa direitinho. Bárbara Egas, muito obrigado pela aula de história. Imagina, quem gosta de história deve ter adorado o programa. Algum recado final que você queira dar? Quando termina a exposição, mais uma vez, 22, 27? A Primavera de Museus fica entre os dias 22 a 27 de setembro. Em especial, vai ter uma exposição itinerante, Santo Anjo do Senhor, no prédio da MSC na Ana Costa, que começa dia 29 de setembro também. Aqui nós temos a programação, da Primavera. Maravilha, esse é o cartaz. TV Com Debate fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, telespectador, pela sua audiência. Nós voltamos amanhã. Eu agradeço mais uma vez aos representantes aqui do Museu de Arte Sacra de Santos. Muito boa noite, fiquem com Deus, até amanhã.